2010 eu venho dando aula no Instituto Federal do Rio de Janeiro, na unidade de Nilópolis. E aqui hoje eu vou contar uma história, né, que fez parte da minha tese de doutorado, quando eu estava fazendo minha tese. E eu me deparei, quando eu estava lá pesquisando sobre os farmacêuticos e a farmácia no século XIX, eu me deparei com um caso de envenenamento que eu encontrei nos jornais da época, né? E aí isso me despertou curiosidade e eu comecei a fuxicar. Então eu comecei a olhar se tinha em outro jornal, além do jornal dos farmacêuticos, né? Que eles tinham uma associação e essa associação tinha um jornal. E foi lá que eu vi a primeira notícia. Só que a notícia foi assim, houve um caso de envenenamento por um medicamento vendido numa farmácia, e o medicamento era uma mistura de santonina com calomelano, e morreu um escravo de 13 anos, envenenado depois que tomou o medicamento, e uma criança, né? Só dizia isso. E aí eu comecei a pesquisar em outros jornais e acabei descobrindo que a farmácia que vendeu o medicamento era do presidente da tal da Sociedade Farmacêutica Brasileira. Então, no periódico da associação, ficou um tempo sem noticiar, até porque ele estava envolvido na história, né? E o caso acabou sendo julgado, tipo assim, houve um julgamento, né, por alguns médicos pertencentes à academia. Inclusive o próprio farmacêutico, chamado Ezequiel, que era dono da botica, ele era também membro dessa academia. Então ficou tudo assim, entre os pares, né? E acabou que se isentou, foi isentado o farmacêutico, o médico que tinha passado a receita também era presidente da Academia Imperial de Medicina, então também foi, né? Então acabou se chegando à conclusão que ninguém teve culpa, né? Nessa reunião, nessa assembleia que teve na Academia Imperial de Medicina. Então, o que eu quero contar com isso, né? Não dá para você olhar só para a história do envenenamento, né? A gente pensar a partir daí como é que era a farmácia naquela época, né? Como é que os medicamentos eram feitos. Isso tudo leva a gente a pensar uma série de coisas. Uma tradição que vem da minha mãe, dos avós dela, que é índio, né? Aí fui crescendo, morava naquelas matas lá de Timbá, esse negócio todo, aí vai levando, eu peguei esse conhecimento, até hoje estou aí. 40 anos nessa luta, pegando massa, de mato, pegando cobra, jogando pro lado, jogando pro outro, não matando, que ali é o lugar delas, né? Eu que estou errado de estar ali, mas já é um convívio, né? Também, devido à minha religião também, tem minhas orações quando eu entro na mata. Ela já sente, já diz a tradição que a mata tem seu dono, né? Então era comum ter numa botica sempre a imagem de São Miguel. Nessa aquarela do Debré, o São Miguel está em cima da mesa. O que a gente percebe a partir daí? Do sentido meio que religioso, né? Da farmácia, da botica, dos remédios, né? Um sentido meio místico. O conhecimento científico, que era limitado para a época, mais limitado que a nossa época, né? Sempre vai ter um limite, mas mais limitado que a nossa época, chegava com o médico, o farmacêutico, chegava já com aquela droga, com aquele medicamento pronto para uma pessoa de uma cultura popular que nem sempre era bem assistida pelos médicos da região, não conseguia ter esse contato com o médico sempre, e tentava ignorar todo o conhecimento dessa pessoa, todo o senso comum, e tentava impor o seu conhecimento, que era o dito conhecimento científico, né? E até onde essa prática dava resultado. Essa questão de você utilizar a erva, ela é secular. Os índios utilizavam. Todo o povo que lida com a natureza conhece muito bem como utilizar a erva. Eles sabem quando cortar um bambu. Porque se você corta um bambu fora da época, ele quebra todinho. Mas se você corta na época, ele dura anos. Por isso, quem fabrica móveis de bambu sabe a época de cortar. Você não pode cortar em qualquer época. A gente tem uma época certa para colher a erva, uma hora certa, né? Até porque a gente acredita que a palavra tem poder, né? O nosso Iafó, as nossas misturas, elas têm um encantamento, né? A gente
gente pronuncia algumas palavras, né, nesses chás. Então é muito fácil você receitar chá de camomila. Hoje você tem um mundo verde, né, que vende essas coisas, mas antigamente não, você era obrigado a conhecer, você ia para o mato pegar. Isso aqui é o carquejo medicinal. Isso aqui é uma erva muito usada, que o pessoal usa muito para perder peso, para emagrecer, para afinar o sangue, entendeu? Religião, essa aqui serve tanto para religião, para tomar banho, como para culinária, entendeu? Que é o manjericão. Manjericão, tem a aroeira, que é desinflamatória, o pessoal usa muito, que chega a ser antibiótico, entendeu? Então, tem um estudo da Tânia Salgado Pimenta, que é uma pesquisadora da Fiocruz, em que ela faz esse estudo e ela dá o nome de terapeutas populares, que eram as pessoas, muitas delas escravas, né, que trabalhavam com os serviços relacionados à saúde, como sangria, que era uma terapêutica muito utilizada na época, né, que vem lá da medicina hipocrática também, da época de Hipócrates, né. O que era sangria? Porque se acreditava que o nosso corpo é feito por líquidos, né, e que são 4 humores, né, o sangue, a fleuma, a bilis negra, a bilis amarela, né, são os líquidos que passam pelo nosso corpo. E que a doença é quando há um excesso desses líquidos, né? Então ocorre um desequilíbrio e a pessoa adoece. Essa é a explicação mais ou menos da doença feita por Hipócrates, que foi seguida ao longo dos séculos, né? Então acreditava-se que a sangria, ela tiraria esse excesso de líquido do corpo, né? Então o que era a sangria? A sangria podia ser feita por uma lanceta, que era um instrumento que você botava para tirar o excesso de sangue, ou você podia aplicar sanguessugas no corpo da pessoa, aquele bichinho que fica lá, né, sugando sangue. Então isso eram serviços que eram prestados muitas vezes pelos escravos, e com esses serviços muitas vezes eles conseguiram comprar a sua carta de alforria. A gente tem que pensar desde a época da vinda, né, dos negros que foram escravizados, que vieram de várias partes da África para o Brasil. E lá eles já tinham um conhecimento e um uso, né, de ervas, né, assim como na África já existia um conhecimento da agricultura bastante elaborada, bastante desenvolvida, eles também tinham uso de plantas e ervas que eram relacionadas, né, às suas práticas religiosas tradicionais. O mercado de remédios era uma coisa bastante... gerava muitos conflitos, né, entre esses farmacêuticos, né, que eram reconhecidos, tinham uma formação reconhecida pelo governo, pelas autoridades sanitárias da época, e os fazedores de remédios, né, que eram os leigos que faziam esses remédios, que geralmente era uma mistura de várias plantas, né, várias substâncias de origem vegetal, que eles misturavam e anunciavam nos jornais da época. Uma dessas formas de preparo de medicamentos típicos da medicina popular são as garrafadas, forma de preparo tipicamente brasileira, e é um tipo de tintura onde o material vegetal é imerso em aguardente ou vinho, fazendo um extrato daquelas plantas. Isso vem de muitos séculos, foi um conhecimento aprimorado pela medicina popular ao longo do tempo. Existem várias formas de preparar a garrafada e é usado para diferentes tipos de doenças. Então, mas como é que eram esses remédios? Então, além desses remédios que misturavam várias substâncias vegetais, que eram chamados remédios originários da farmácia galênica, que é o médico Galeno, lá da época do Império Romano, né, que bebeu nas fontes da medicina hipocrática, lá da Grécia Antiga, né, no século XIX, você ainda vai estar
ainda se usava a farmácia estudada por Galeno, né? Que era esses remédios feitos com plantas. Além desses remédios, haviam os princípios ativos que começaram a surgir nessa época, né? Então começam a se fazer várias pesquisas e os farmacêuticos, químicos, médicos começam a conseguir isolar a essência, o princípio ativo das substâncias, né? A santonina, que foi usada lá, que causou a morte do escravo, a santonina misturada com calomilano, seria o princípio ativo da artemisia. Eu acredito que por eu ser neta de índio, né, e a gente adquire alguma coisa já vem com a gente, minha mãe, meu pai, né, e então da minha mãe também passou muita coisa, e depois de passar esse gosto que eu tenho, eu passei também a estudar, porque é muito importante quando você conhece, mas você passa a ter um estudo, você tem um conhecimento maior. E futuramente eu pretendo inclusive aprender a manipular, a extrair das plantas o poder curativo. É uma coisa que está dentro do critério que eu tenho de aprendizado. Tinham os remédios feitos com base nas substâncias minerais, como calomelano, que é um remédio à base de mercúrio, que geralmente eram mais tóxicos, né? Então os vendedores de remédios de substâncias vegetais usavam isso como argumento. Olha, meu remédio é de substância vegetal, é menos tóxico que o remédio que é usado pelos médicos, né? Muitas vezes se usava esse argumento. E muitas vezes esses remédios curavam doença, mas matavam doentes. O calomelano, né, que é a base também de mercúrio, o mercúrio em si ele é uma substância muito tóxica. O mertiolate, mercúrio cromo, todos eles eram feitos à base de mercúrio. E todos eles hoje em dia são proibidos a comercialização. Inclusive os que permaneceram só permaneceram o nome, porque a substância ativa não é mais a base de mercúrio. O problema atual que envolve os fitoterápicos é a questão das adulterações e das falsificações. Aqui a gente trabalha com aspectos relacionados à qualidade dos fitoterápicos e o que a gente tem visto é que há referências de que quase a metade do que é vendido, né, no comércio formal e informal ou está adulterado ou é falsificado. Isso é um problema. Isso é o maior problema que a fitoterapia enfrenta, porque isso tira a credibilidade dos produtos fitoterápicos, quando na verdade os produtos fitoterápicos eles são vítimas do processo, né? Na verdade não é o produto fitoterápico que não funciona, ele funciona. Quem prepara e quem comercializa e quem usa de má fé é que é o responsável pela perda de credibilidade desse tipo de produto. Então quando a gente fala de ciência é também cultura, né? A ciência é que a gente está entendendo aqui como uma forma de cultura, né? E aí a gente pensa que aqui no Brasil houve e há, né, muitas tradições culturais de diversas etnias, africanas, indígenas, que tiveram sua contribuição, né, na sistematização desse conhecimento sobre as plantas que vão dar origem aos medicamentos e que os europeus acabaram aprendendo com as populações nativas da época, né? E eles foram os primeiros a sistematizar esse conhecimento, mas isso não quer dizer que aqui no Brasil, desde sempre, desde que o Brasil existiu, né, houve a sua população nativa que tinha o conhecimento da natureza, né? Hoje em dia, a maior causa de intoxicação do país não é por venenos, raticidas, inseticidas ou agrotóxicos, é por medicamentos. Os medicamentos são substâncias que às vezes a gente pensa que elas são inofensivas, que só fazem bem para a saúde, mas muitas vezes os medicamentos causam muito mal à saúde. E desses casos de intoxicação que são registrados, muitos deles levam a óbito, né? Então isso é uma coisa muito comum. Pacientes hospitalizados que estão em estados mais críticos acabam tomando uma medicação, mesmo sendo a medicação certa para aquele paciente, na dose certa, muitas vezes aquele paciente tem uma intolerância um pouquinho maior com aquele medicamento e acaba levando um efeito colateral muito grande.
E isso pode acarretar a morte. Vários medicamentos acabam levando à morte. Então o que a gente percebe? A gente percebe a presença dessas etnias africanas indígenas nesses conhecimentos e que está presente aí até hoje, né, como saberes informais, mas que tem uma demanda, né, que tem pessoas que ainda são assistidas por esses curadores, né? Eles existem, aí eles estão presentes, né? Tem nas feiras, os herveiros nas feiras, as pessoas que vendem garrafadas, os índios que praticam xamanismo, né? E uma série de questões que ainda acontecem relacionadas a esses saberes informais. É um pouco, existe aqui a intenção de fazer esses ganchos, né, dessa história com a atualidade. Mostrar que o passado não está morto, né? Que esse passado teve retomadas e a gente pode construir pontes, né, entre esse passado e o presente que a gente vive agora. Todo medicamento é uma faca de 2 gumes, seja ele um comprimido, ervas, frutas ou legumes. Todo e qualquer tratamento deve ser bem estudado, pois o mínimo descuido pode gerar algo errado. Existem vários fatores que alteram o efeito, peso, sexo, idade e o organismo do sujeito. O segredo das plantas não pode ser perdido. O segredo das plantas não pode ser perdido. Este é um tipo de duelo sobre os remédios normais, que ao mesmo tempo tem um elo com ervas medicinais. Aqueles que são sintéticos são mais comerciais, já os vindos da natureza, menos efeitos colaterais. O segredo das plantas não pode ser perdido. O segredo das plantas não pode ser perdido. O segredo das plantas não pode ser perdido. O segredo das plantas não pode ser perdido.